Espiral ou Spiral é o novo filme da franquia Jogos Mortais. Mas depois de 8 filmes lançados e sugar o máximo que eles podiam, será que a franquia ainda tem fôlego para recomeçar? O diretor Darren Lynn Bousman, que está à frente desse filme aqui, ele já dirigiu outros filmes da franquia. E ele compara esse filme aqui com Seven. Meio pretensioso da parte dele ali, já que Spiral ou Espiral não chega perto do clássico dirigido pelo David Fincher. A questão que fica é, será que a gente precisava mesmo de um novo Jogos Mortais? Antes de continuar esse vídeo, se inscreva aqui, dá um like e comente aí embaixo para poder interagir com a gente aí no canal. É muito importante esse feedback aí de vocês. Para responder essa pergunta que eu fiz anteriormente, a gente tem que voltar lá em 2004 e lembrar o que fez Jogos Mortais se tornar um clássico do terror atual. Quando o primeiro filme ele deu as caras aí no cinema, ele foi dirigido pelo diretor até então desconhecido James Wan. Se você não sabe quem é o James Wan ele foi responsável pela direção dos filmes Invocação do Mal, os filmes que saíram aí depois e eles se tornaram clássicos, digamos assim, dos filmes de terror moderno. James Wan também dirigiu o último Aquaman. Mas quando ele dirigiu Jogos Mortais lá em 2004, ele não era até então um diretor muito conhecido. E ele conseguiu fazer meio que tirar leite de pedra, digamos assim, naquele filme. Já que era um filme de baixíssimo orçamento e ele conseguiu usar ali o pouco orçamento que o filme tinha para criar um filme criativo e original. Esse filme, em meio a tantos clichês do gênero, acabou chamando a atenção da crítica e teve um bom público ali que gostou muito da produção. Em meio a tantos clichês do gênero, Jogos Mortais trazia uma premissa original. Um assassino, entre aspas eu botei esse assassino, porque o Jigsaw, o famoso assassino da franquia, ele meio que nunca matou ninguém diretamente, já que ele pegava as pessoas, colocava ali numa espécie de jogo ali, e se elas sobrevivessem àquilo ali, então elas seriam dignas, entre aspas, de terem passado por aquela provação. Eu disse uma provação porque era meio que essa ideia do Jigsaw no início. Ele escolhia pessoas a dedo e todas elas que estavam ali, na cabeça doentia dele, eram merecedoras de estarem ali. O Jigsaw era uma espécie de juiz, ou carrasco, podemos dizer assim. Ele colocava essas pessoas para jogarem um quebra-cabeça mortal e ao mesmo tempo ele as confrontava com atos que elas haviam cometido no passado. Atos esses que eram atos questionáveis, né, digamos assim. Então, caso elas sobrevivessem àquele jogo ali doentio, elas seriam, entre aspas, perdoadas pelos pecados que elas haviam cometido anteriormente. E, com certeza elas não sairiam a mesma ali. Era uma espécie de lição, que na cabeça do Jigsaw, aquilo ali era uma espécie de lição para que elas aprendessem a ser pessoas melhores. Era mais ou menos essa a função do jogo que o Jigsaw promovia. O fato é que o primeiro Jogos Mortais, como eu citei no começo, ele teve um orçamento baixíssimo. E como o sucesso foi grande do primeiro filme, claro que isso garantiu ali as sequências posteriores, né? E esse sucesso todo acabou garantindo a sequência e trouxe também uma legião de fãs. Os primeiros filmes da franquia eu considero bons filmes, até a trilogia inicial. Eu considero todos eles filmes bons e eles fecham bem o arco ali iniciado do Jigsaw no primeiro filme. Porém, Hollywood é aquilo, eles não sabem a hora de parar. Eles já fizeram isso com outras franquias de terror no passado e fizeram isso novamente com Jogos Mortais. Eles sugaram o máximo que eles poderiam daquela franquia. E em um determinado momento a franquia simplesmente perdeu o sentido, já que o roteiro em si acabou ficando de lado e ele virou simplesmente um festival de sadismo e cenas violentas para agradar o seu público cada vez mais exigente, cada vez querendo ver mais sangue nas telas. E o 8º filme dessa franquia foi em 2017, que foi o Jigsaw. Esse filme ele não foi muito bem na crítica. E apesar de o anterior ter sido o nome de Jogos Mortais, o final, eles ainda tentaram sugar mais um pouquinho, lançando um outro filme depois do suposto final da franquia. E acabou sendo um fracasso e é meio que a franquia ficou engavetada ali por um tempinho. E quando você pensa que não, agora eles vão largar o osso, eles me vêm aí com uma nova cartada. E aí, 4 anos depois, os executivos de Hollywood resolveram vamos ressuscitar a franquia. E Espiral foi anunciado. Dizem as más línguas, eu não sei se essa história é verídica, que Espiral surgiu meio que por acaso. O Chris Rock, que também é produtor desse filme,
ele é muito fã da franquia Jogos Mortais e ele cruzou com um dos produtores da Lionsgate, que é o estúdio que lança esse filme. Quando ele cruzou com esse produtor, ele disse que era fã da franquia, de todos os filmes, e que ele tinha muita vontade de participar de um filme. Então foi aí que a ideia do Spyro começou, pelo menos é o que dizem as más línguas na internet. Eu não sei se essa história de fato é verídica, mas faz todo sentido, já que o Chris Rock é produtor e ele é o personagem principal desse filme aqui. O Spyro ele tinha uma promessa de ser um filme, uma renovação da franquia, vai trazer, ele funciona na verdade como uma espécie de spin-off. E ele de certa forma ele renova a franquia mais ou menos. E aqui nesse filme também você tem o Samuel L. Jackson, o que é mais estranho ainda. Você vê um ator como Samuel L. Jackson entrar na franquia, sei lá, no 9º filme. Então, com essa promessa de renovação da franquia, o Espiral chegou no cinema. E mesmo não sendo um filme ruim, ele tá longe, cara. Mas ele tá longe do Seven lá que o diretor prometeu. O filme ele tenta inovar, ele tenta ser uma parada diferente, mas ele acaba dando voltas e ele acaba sendo mais um filme da franquia. O pior de tudo, ele não só acaba sendo mais um filme, é que ele nem é o melhor, ele tá longe de ser o melhor. Falando um pouquinho da trama, o Chris Rock, aqui, que é o protagonista, ele interpreta o Zack, que é um policial, um detetive, né? E ele começa a lidar com uma situação meio bizarra que vem acontecendo na cidade. Corpos começam a aparecer por toda a cidade e ele, óbvio, começa a investigar o caso. O padrão desses assassinatos logo são ligados ao estilo que o Jigsaw agia no passado. Então eles começam a ter aquela impressão de que alguém está imitando o Jigsaw ali, querendo dar sequência ali ao trabalho que ele começou, alguma coisa do tipo. Inclusive essa trama aqui nem é original, tá? Outros filmes da franquia já tentaram seguir essa linha aí de ter um imitador do Jigsaw, mas isso a gente releva. All available units, officer down. That was just a diversion to get us out of the precinct. Curioso aqui que o personagem do Chris Rock, o Zack, ninguém gosta dele no departamento de polícia porque no passado ele denunciou um colega dele de trabalho lá e a galera vê meio ele com maus olhos. Então sim, cara, sim, nesse filme todo mundo odeia o Chris também. Aliás, o Chris ele é meio que um problema nesse filme aqui, porque ele tenta dar uma seriedade pro papel ali, dar um peso no personagem, porém ele não entrega muito bem, ele é meio galhofa o jeito que ele atua ali. Esse filme aqui, como ele é um filme de terror, ele tenta ser sério, porque ao mesmo tempo que ele tenta ser sério, em diversos momentos o Chris Rock vai querer fazer uma piadinha aqui, outra ali, quebrando o clima do filme. Não que eu ache isso ruim, o próprio Jordan Peele faz isso nos filmes dele, ele incorpora elementos de humor ali. O problema é que não combina com esse filme aqui essas situações. Uma ou outra piadinha que o Chris faz ali é até engraçado, mas no geral soa só estranho mesmo. Engraçado também como o Chris Rock ele não consegue dar um peso dramático pro personagem. Diversos momentos ali ele tá passando por uma situação terrível e ele só consegue fazer caras e bocas assim, tipo de assustado, tipo muito assustado. Ele faz umas caretas assim. E cara, eu sei que era pra ser sério, mas não dá pra levar a sério, cara. Sem falar que o fato do Chris Rock ser um cara que, pô, pelo menos pra nós brasileiros, tá muito associado à comédia e tal, ao seriado lá, Todo Mundo Odeia o Chris. É muito difícil você ver ele em cena ali tentando ser sério, cara. Em alguns momentos você parece que tá vendo meio que uma sitcom com uma temática policial. Aí fica meio esquisito, né? Dá uma quebrada um pouco no tom que o filme tenta colocar desde o início ali. Como eu falei, também tem o Samuel L. Jackson. O Samuel L. Jackson nesse filme, ele interpreta o pai do Chris, né? Não é o Júlio, é Samuel L. Jackson aqui. E cara, o Samuel L. Jackson, ele é o Samuel L. Jackson. Ele não faz nada de especial aqui. O Samuel L. Jackson que você viu em outros filmes, xingando, aquele jeitão dele, ele é isso. Não que seja ruim, eu gosto dessa persona do Samuel L. Jackson, mas não entrega nada de novo aqui, né? É só um nome de peso ali pra vender o filme, né? Pra ficar no cartaz do filme ali bonitinho. You wanna play games, motherfucker? Bom, então nessa trama o Chris vai começar a investigar ali os assassinatos e eventualmente ele trabalha sozinho, né? Devido a galera lá no, como eu falei anteriormente, não gosta muito dele no departamento. Então chega um novo parceiro para ele, um sujeito novato que o capitão lá, a capitã no caso, ela vai fazer com que esse cara seja o novo parceiro do Chris Rock. E óbvio que isso no início o Chris vai ficar meio que, pô, não quero um novo parceiro e tal, eu trabalho sozinho. É padrão nesse tipo de filme. Aí os dois vão acabar se aproximando ali eventualmente e vão formar uma parceria ali, uma dupla de investigadores.
como de costume, e o que a gente espera em um filme da franquia Jogos Mortais são as armadilhas mirabolantes, né? Aquelas cenas mirabolantes de armadilhas e pessoas ali tendo que lidar com situações absurdas. Pois é, o que eu posso dizer é que esse é o filme da franquia Jogos Mortais que você vai ver menos cenas de armadilha de todas. Isso eu afirmo com certeza. Isso porque o filme focou muito mais na parte policial de investigação do que nas armadilhas em si. Isso foi uma bola fora, né, cara? Vocês vão fazer um filme da franquia Jogos Mortais e você não vai ter armadilhas memoráveis. Eu acho que foi por isso até que o diretor comparou, infelizmente, esse filme com Seven, né, cara? Porque o filme ele é muito mais aquela coisa de buddy cop ali, aquela coisa de investigação, de detetive, investigando assassinatos bizarros ali, do que um Jogos Mortais propriamente dito. Porque aí a gente entra em outro problema, é que se o filme não tem as características de um Jogos Mortais, então ele não é um Jogos Mortais, ele poderia ser um outro filme. Aliás, esse é uma das minhas críticas maiores a esse filme, é esse. Ele poderia ser um outro título, sem ser Jogos Mortais, que não faria a menor diferença. The water will rise to the height of the copper wires. Pra dizer que ele não tem as características de Jogos Mortais, uma coisa que acontece em todo filme da franquia é no final ter um plot twist. Eu não vou contar o plot twist aqui, pode ficar tranquilo, mas o que eu posso adiantar pra você é que é péssimo. O plot twist do final eu não gostei, pode ser que você goste, mas ele é extremamente previsível e pra mim não foi um plot twist, simplesmente isso. No final das contas, esse filme com um ritmo mais de filme de policial funcionou, o filme ele é legal, porém, pra ser um Jogos Mortais, eu não considero esse filme um bom filme. Ele é só um filme mediano. Eu achei o final muito apressado, o filme ele tem um ritmo meio inconsistente, tem muitas quebras de ritmo no filme, e eu fiquei meio que decepcionado com o resultado geral desse filme, já que nas duas coisas que ele se compromete a fazer ele não cumpre, que é ser um filme policial e ser um filme da franquia Jogos Mortais. Eu sei que os outros filmes da franquia, elas têm esse elemento de filme policial, de investigação, todos os filmes têm isso, eu sei disso. Só que essas tramas geralmente são subtramas, que o foco sempre foi na parte das armadilhas ali, daquela coisa bizarra que tá rolando ali. Esse filme ele faz o inverso. O que é que tá? Ele não faz o inverso de maneira satisfatória. Então a gente tem esse resultado que a gente teve nesse filme aqui, infelizmente. Pela forma que eu falei aqui nesse vídeo, parece que eu achei esse filme uma porcaria, que eu odiei tudo nele. Mas não foi bem assim. O filme ele tem seus momentos legais e ele é, no geral, uma experiência assistível. Eu não vou dizer que é uma maravilha, mas ele também não é uma porcaria. Eu já vi muito filme pior. Inclusive, na própria franquia tem filmes piores do que esse aqui. Eu acho que foi uma questão só de expectativa. Eu esperava mais desse filme e ele não foi entregue aquilo que eu estava esperando. Aí a gente volta para aquela questão do início do vídeo. Esse é o 9º filme da franquia. Eles já sugaram tudo que eles poderiam ter sugado dessa franquia. Tentaram se reinventar de diversas formas, mas sempre acabam caindo naquele looping de fazer as mesmas coisas. Então aí fica esse questionamento aqui. Precisávamos mesmo de um novo Jogos Mortais?